Rapaz, uma coisa curiosa, né? Porque o mundo hoje ele está vivendo uma crise brutal, é uma crise ambiental que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise econômica que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise social que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise política que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise militar que tem relação direta com o capitalismo, é uma crise cultural que tem relação direta com o capitalismo. E se é tudo isso, é óbvio que nós estamos vivendo uma crise sistêmica do capitalismo. E o que a gente oferece como alternativa para isso? Mais capitalismo? Veja, é óbvio que esse momento histórico que a gente vive no mundo exige que se apresente uma alternativa sistêmica a essa crise que também é sistêmica. Alguém acha que vai ter solução para a catástrofe ambiental enquanto 500 empresas e alguns grandes estados capitalistas controlarem o mundo? Alguém acha isso a sério? Alguém acha que tem capitalismo sustentável? Alguém acha que vai ter paz no mundo enquanto você tiver um complexo militar industrial disposto a explodir e matar o que for necessário para poder ter lucro? Alguém acha que vai ter um futuro decente para a classe trabalhadora se do outro lado tem gente dizendo que com inteligência artificial e robótica vai poder tornar dispensável a maior parte de nós? Alguém acha que vai ter um futuro razoável num mundo em que as televisões mostram um genocídio com o apoio de governos e meios de comunicação poderosos no mundo inteiro? Então é o seguinte, se alguém quer a sério, dizer a saída existe, tem que dizer a saída existe e ela começa por superar o capitalismo e construir uma sociedade socialista. O que é uma sociedade socialista? É uma sociedade onde aqueles que produzem as riquezas com seu trabalho vão discutir e decidir o que produzir, e como distribuir. Portanto, vão ter a propriedade pública, social, coletiva dos meios de produção. Isso é a essência do socialismo. Falar nisso é muito importante porque orienta, inclusive, as batalhas particulares que a gente trava. Quando eu defendo o Sistema Único de Saúde, quando eu defendo educação pública e gratuita, quando eu defendo soberania alimentar, quando eu defendo soberania científico-tecnológica, quando eu defendo o Sul global, quando eu defendo o fim das guerras, a paz, eu estou trabalhando na perspectiva de ir construindo uma alternativa societária à ordem capitalista. Agora, o incrível, para te dar um exemplo, um dos candidatos que está disputando a presidência nacional do PT soltou um manifesto que tem mais ou menos 1.400 palavras. Nenhuma delas é capitalismo, nenhuma delas é socialismo. Ou seja, o cara nem consegue explicar o que está acontecendo no mundo, que tem relação direta com o capitalismo, nem consegue oferecer uma saída. No fundo, no fundo, no fundo, os que não falam de socialismo, eles não veem perspectiva. Esse é o problema. Eles não conseguem mais imaginar um mundo diferente. Isso é mortal. Eu queria destacar esse problema da imaginação, do sonho, porque isso é decisivo. A espécie humana se diferencia de outras espécies que existem no planeta, entre outras coisas, porque a gente planeja mentalmente o trabalho que a gente vai executar. Isso é genial. E hoje, na atual época que a gente vive, esse planejamento é sofisticadérrimo, que envolve diagramas, envolve fluxos, envolve tudo, a gente planeja. Pois bem, a maior construção da humanidade hoje é construir uma humanidade, uma sociedade diferente, diferente. Para isso, a gente precisa planejar. E para planejar, a gente precisa imaginar, a gente precisa sonhar, a gente precisa querer alguma coisa diferente. E o que eu vejo é que uma parcela da esquerda no mundo e aqui no Brasil perdeu a capacidade de sonhar, perdeu a capacidade de pensar num mundo diferente. Então não se trata só de não falar a palavra, é muito mais grave que isso. Essas pessoas se dobraram ao status quo, se dobraram ao sistema, se dobraram à ordem, não conseguem pensar fora da caixinha. E isso, para a esquerda, é mortal. E na época que a gente vive, é mais mortal ainda. Eu queria terminar com isso, senão vou atrasar lá em Itaim. Veja,
Nós vivemos uma época onde o nosso inimigo principal é a extrema-direita. A extrema-direita, ela surge no contexto da crise a que eu me referi. E ela oferece uma solução, que é vida pós-vida, que é ordem e violência, que é repressão e exploração. Se vocês olharem os ideólogos da extrema-direita, eles têm uma visão, só que a visão deles é reacionária. Por exemplo, um dos ideólogos do J.D. Vance, que é o vice-presidente do Trump, fala abertamente que o mundo começou a ficar ruim quando se acabou com a monarquia e quando se deu direito para as mulheres. Então, se voltar para trás, tá certo? Se voltar para trás, vai ficar legal. Esses caras disputam o imaginário das pessoas. Se a gente não tiver também capacidade de disputar o imaginário, de apresentar uma sociedade alternativa, um horizonte de futuro, uma proposta de médio e longo prazo, a gente está lascado. Não é por nada. Não é por nada, para falar de um episódio agora desses dias, 9 de maio, o Lula estava em Moscou. Não é por acaso que quem derrotou o nazismo foi a União Soviética. Não é por acaso que foi a China, em processo de revolução, que impôs uma derrota às tropas japonesas. Não é por acaso que foram os guerrilheiros da Itália, da França, ligados aos partidos comunistas, que impuseram os maiores problemas para a ocupação nazista. Porque na luta imediata, essa perspectiva de médio e longo prazo, esse sonho, esse objetivo futuro, ele dá ânimo, ele entusiasma, ele faz a gente encontrar energias onde a gente acha que não tem mais. Então, eu fico assim impressionado como num momento desses, em que a realidade clama por socialismo, você tem gente que prefere ficar no reme-reme e propor remendo, né? E o mais grave são os que fazem isso, dizendo a gente tem que priorizar a derrota do neofascismo. Para isso, a gente tem que fazer aliança com a direita tradicional neoliberal. Depois a gente vê. Quem fala esse tipo de besteira não entendeu nada do que está acontecendo. O neofascismo é filho da crise e é filho da irresponsabilidade das opções políticas da direita tradicional. Quem deu o golpe de 2016 contra nós não foi o Bolsonaro, foi o MDB, foi o PSDB. Foram esses caras que condenaram, prenderam e interditaram o Lula. Aí depois surgiu a extrema-direita, ela não surgiu do céu, ela surgiu da ação dessa direita tradicional, no contexto dessa crise. O capitalismo no passado, ele oferecia para as pessoas uma perspectiva de futuro. A ideia era qual? Se você trabalhar, você vai progredir. Se você trabalhar muito, você pode até virar rico. Hoje, desde os anos 70, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, o capitalismo não oferece mais perspectiva de futuro progressista. Ele só oferece coisas reacionárias. Portanto, o capitalismo, gente, mostrou os seus limites. É a hora de nós, que temos uma proposta diferente de sociedade, dizermos, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. E quem abre mão de fazer isso, na prática, está ajudando os caras a continuarem dominando. E pior, no contexto atual, está ajudando os neofascistas a se manterem como uma força dominante. Porque só a esquerda socialista, comunista, revolucionária é capaz de derrotar o neofascismo. Não vai ser com um papinho democrático, liberal, que a gente vai derrotar esses caras. Tem que falar de socialismo e, de fato, isso para mim é uma questão muito importante. Bem, cara, muito obrigado aí, desculpa ter passado o tempo, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para voltar em outro momento, é só uma questão de agenda e eu tenho que me mandar lá para ir para o Itaim.